questão 66 do livro Fundamentos de Física, volume 1 do Hadley, página 673. Acompanhe a leitura da questão e logo em seguida a resolução. A questão diz o seguinte: uma casca esférica homogênea de massa m igual a 4,5 kg. Então, como já é de costume, vamos logo separando as informações para facilitar e agilizar a resolução dessa questão. Nós temos aqui a massa da casca esférica de 4,5 kg. E raio R igual a 8,5 centímetros. Então, raio igual a 8,5 centímetros. Como a gente pode observar, essa medida não se encontra no Sistema Internacional de Unidades, então nós já podemos fazer a conversão, transformando para 8,5 vezes 10 a menos 2 metros, que é a unidade para o comprimento no Sistema Internacional. Pode-se girar em torno de um eixo vertical sem atrito, de acordo com a figura. Uma corda de massa desprezível está enrolada no equador dessa casca. Passa por uma polia de momento de inércia I, então ele está fornecendo o momento de inércia desta polia, que eu vou chamar de IP, tá? Então o momento de inércia da polia é de 3 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas metro quadrado. E raio, Rzinho, igual a 5 centímetros, que também não está no Sistema Internacional, transformando, portanto, 5 vezes 10 a menos 2 metros. E está presa a um pequeno objeto de massa mzinho, não cabe mais aqui, então vamos separar aqui ao lado a massa do bloco mzinho, 0,60 quilogramas, e aí ele informa que não há atrito no eixo da polia e a corda não escorrega na casca nem na polia. Qual é a velocidade do objeto depois de cair 82 centímetros após ter sido liberado a partir do repouso? Então vamos lá. Ele está dizendo que a velocidade inicial de todo o sistema é zero, já que o objeto parte do repouso, e como é ele que vai puxar a corda, consequentemente fazendo a casca esférica girar, se o bloco está em repouso, todo o sistema está em repouso. Polia está em repouso, casca esférica está em repouso. Outra coisa que ele impede também é a velocidade do objeto, a velocidade final é o que ele está pedindo para um deslocamento, uma altura percorrida por este objeto de 82 centímetros, que também já transformando para o sistema internacional é 82 vezes 10 a menos 2, que seria 8,2 vezes 10 a menos 1 metro, tá? Já colocando aí na notação científica. Após ter sido liberado a partir do repouso. Use considerações de energia. Então, pessoal, tudo isso aqui são as informações dadas pela questão, tá? Nós temos aqui, então, dois blocos de informações. Como ele já deu a dica pedindo para a gente levar em consideração a energia, nós vamos, então, para resolver essa questão, como nós temos aqui um sistema com a ausência total de atrito, então nós vamos ter um sistema conservativo. Isso quer dizer, então, que a energia mecânica desse sistema é constante. Se a energia mecânica do sistema é constante, então nós podemos afirmar que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, tá? Se a gente adotar como referencial o ponto mais baixo onde esse bloco vai atingir, ou seja, depois de ele descer 82 centímetros, no ponto mais alto ele se encontra a 82 centímetros de altura desse local e encontra-se parado, como todo o resto do sistema, a casca esférica e a polia. Então a energia mecânica inicial do sistema é: a casca esférica não tem energia porque ela está parada e nem vai sofrer deslocamentos verticais. A polia também não tem energia mecânica inicial porque ela está parada e nem vai sofrer deslocamentos verticais. Já o bloco, apesar de estar parado, portanto não tem energia cinética, ele tem energia potencial gravitacional. Então a energia mecânica inicial é apenas a energia potencial gravitacional do bloco no início da situação. E isso vai ser igual à energia mecânica final. Veja que no final, depois que o bloco desce esses 82 centímetros, chegando no ponto de referência que nós estamos adotando, ele passa a não ter mais energia potencial gravitacional. Porém, ele está em movimento.
assim como a polia também está girando, assim como a esfera também está girando. Então, nós podemos afirmar que essa energia potencial gravitacional vai ser a energia cinética do bloco mais a energia cinética da polia mais a energia cinética da esfera, tá? Então, essa é a montagem do esquema energético que nós vamos ter. Qual é a energia potencial do bloco no início? É apenas a massa dele, vezes a gravidade local, vezes a altura que ele se encontrava inicialmente com relação ao referencial. Isso vai ser igual a que é a energia cinética do bloco. A energia cinética, já que o bloco ele não vai rotacionar, ele vai apenas transladar, é 1/2 de mv ao quadrado. Então seria 1/2 da massa do bloco, que é mzinho, vezes a velocidade final do bloco ao quadrado. Mais, quem é a energia cinética da polia? A energia cinética da polia é 1/2 do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado, certo? Então vai ficar 1/2 do momento de inércia da polia vezes a sua velocidade angular ao quadrado. Mais, quem é a energia cinética da esfera? Mesma coisa, é 1/2 do seu momento de inércia vezes a sua velocidade angular ao quadrado. Então é 1/2 do seu momento de inércia da esfera, vezes a sua velocidade angular ao quadrado. Isso aqui é da polia, isso aqui é da esfera. Tá certo? Agora é substituir as fórmulas e, por fim, substituir os valores. Lembrando que o que é que ele pede? A velocidade do objeto. Ele quer essa velocidade aqui. Então eu preciso isolar isso aqui, tá? Para que eu possa isolar esse V, eu posso, por exemplo, colocar esse 1/2 em evidência. E aí, ao colocar esse 1/2 em evidência, nós vamos ter que mghi vai ser igual a 1/2, colocando em evidência, multiplicado pela massa do bloco, vezes a sua velocidade final ao quadrado, que é o que a gente quer, mais o momento de inércia da polia. Ele já informou esse valor. Então, eu vou só pôr aqui novamente o momento de inércia para a gente depois substituir diretamente o valor informado. Vezes a velocidade angular da polia, ômega da polia ao quadrado, mais esse 1/2 foi para a evidência, o momento de inércia da esfera. Se você olhar lá na tabelinha, aqui a esfera, ó, o momento de inércia da esfera é 2/3 de mr ao quadrado, tá? Então, eu vou substituir esse valor lá. Então, substituindo esse valor aqui, nós vamos ter que o momento de inércia da esfera seria, portanto, 2/3 de mr ao quadrado. mr ao quadrado. Vezes a velocidade angular da esfera ao quadrado, tá? Esse 1/2 eu posso passar para o outro lado multiplicando e já vou logo substituindo também os valores que nós temos. Então, vai ficar 2 vezes a massa do bloco que foi informado, 0,60 kg, 2 vezes 0,60, vezes a gravidade local, que é 9,8, vezes a altura que ele caiu inicialmente, 82 centímetros, que nós já transformamos para o sistema internacional, 8,2 vezes 10 a menos 1. Isso vai ser igual, esse 1/2 eu passei o 2 para o outro lado multiplicando, então ele já não aparece mais. Isso vai ser igual a massa do bloco novamente, 0,60 kg, vezes a velocidade do bloco, que eu chamei de VF ao quadrado, que é o que nós queremos calcular, mais o momento de inércia da polia, que foi informado, 3 vezes 10 a menos 3 kg, vezes a velocidade angular da polia. Aí nós vamos substituir essa velocidade angular da polia pela sua velocidade linear dividido pelo raio. Então vai ficar a velocidade linear da polia dividido pelo seu raio, que é de 5 centímetros. 5 vezes 10 a menos 2 metros, tá? Mais 2/3 da massa da esfera, 4,5 kg, 4,5 vezes o raio ao quadrado, que eu vou deixar esse raio ao quadrado, porque nós já vamos ver o que é que vai acontecer. Vezes o raio ao quadrado,
vezes a velocidade angular da esfera, que é a sua velocidade linear dividido pelo raio. Então, é a velocidade linear da esfera ao quadrado dividido pelo seu raio ao quadrado, tá? Veja que o raio está aparecendo, então, no numerador e no denominador, nos permitindo simplificar esse raio ao quadrado com esse raio ao quadrado. Beleza? Então, vamos agora pegar novamente essa informação e vamos calcular. Vai ficar 9,6, tá? Isso vai ser igual essa velocidade angular da polia. Na realidade, ela é v ao quadrado, porque aqui o ômega está ao quadrado. Então fica isso aqui ao quadrado. A velocidade angular da polia está ao quadrado, então é a velocidade ao quadrado sobre esse raio ao quadrado. Então deixa eu apagar isso aqui, que eu vou pôr também só o rzinho ao quadrado. Como todas essas velocidades são iguais, porque são puxadas pelo mesmo fio, é a velocidade do bloco, é a velocidade tangencial da periferia da polia e a velocidade tangencial da periferia da esfera, todas elas são movidas pelo mesmo fio, essas velocidades são iguais. Vou chamar todas então de V e vou pôr em evidência. Vai ficar V ao quadrado, que multiplica, colocando em evidência, que sobrou do primeiro termo apenas o 0,60, então 0,60, mais o que sobrou do segundo termo, 3 vezes 10 a menos 3, dividido pelo raio ao quadrado. 3 vezes 10 a menos 3, dividido pelo raio da polia, que é 5 centímetros. Então, 5 vezes 10 a menos 2 metros, isso ao quadrado, mais 2 terços vezes 4,5. Aí agora nós podemos isolar o v ao quadrado, resolvendo tudo isso aqui e passando para o outro lado dividindo. Vai ficar então 9,6 igual a v ao quadrado, que multiplicando, resolvendo agora o parênteses, nós vamos ter 0,60 mais 5 ao quadrado dá 25, 3 dividido por 25 dá 0,12, o 10 a menos 2 ao quadrado fica 10 a menos 4, então 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 4 fica 10 elevado a menos 3 menos o menos 4, 10 elevado a 1, mais 2 terços de 4,5, 2 vezes 4,5 dá 9, dividido por 3 dá 3. Nós vamos encontrar então que o v ao quadrado vai ser o resultado da divisão de 9,6 pela soma desse parênteses, que nós vamos ter 0,12 vezes 10 elevado a 1 é 1,2. Então, 1,2 mais 0,60 mais 3 dá 4,8. 4,8. Daí, o v ao quadrado, passando o expoente para o outro lado como raiz, vai nos dar que a velocidade é a raiz quadrada de 9,6 dividido por 4,8, que é 2, e a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4 metros por segundo. Tá aí então a velocidade do bloquinho ao descer 82 centímetros.